liberdade. Rinópolis, ideal producente lealdade. E Eugênio Pinho, o teu bandeirante, modernou tu tens a bravura.
que muito nos honra com a presença de vocês aqui hoje. E também queria dar boa noite ao pessoal que nos acompanha pela internet. Senhor presidente, uso o tema livre hoje, queria fazer menção aqui, parabenizar o pessoal que esteve envolvido lá na realização do leilão de gados que foi em prol do Hospital São Paulo, no dia 15/4/2018. Também, senhor presidente, queria também parabenizar aqui a todos os envolvidos também na quarta festa do Banguedé. Senhor presidente, foram 2 eventos que muito contribuem para o bem-estar da nossa população. Um envolvendo o hospital e o outro envolvendo a Associação Viva a Vida. São 2 entidades que merecem o nosso respeito e merecem também todo o respeito da nossa população, pois são entidades que muito contribuem para o bem-estar, para a saúde e para a prevenção de doenças de pessoas que muitas vezes não conseguem, assim, comprar um remédio. E graças a Deus, a população de Rinópolis é uma população muito envolvida nestes eventos que contribuem para a saúde do nosso município. Também, senhor presidente, queria parabenizar aqui também ao prefeito Neto, que, prosseguindo aí o serviço de recapeamento, recapeou um quarteirão na rua São Benedito, no Jardim São Mateus, e também um quarteirão ali na rua Expedicionários Paulista. Queremos parabenizar também todos os setores da nossa Prefeitura Municipal, desde a parte administrativa até o pessoal que executam as obras, pois sabemos que sem o trabalho desse pessoal não seria possível a realização desse trabalho. Também, senhor presidente, hoje estive ainda visitando novamente a Associação Haja, Associação do Jovem Aprendiz. Também conversei com o prefeito e há um interesse também do prefeito em trazer este projeto para o nosso município. O coordenador está preparando o material e, brevemente, eu irei buscar e estarei passando também a todos os vereadores para que nós, todos os vereadores, juntamente com o prefeito e também juntamente com alguns comerciantes e empresários, possamos estar discutindo e, assim, se for viável para o nosso município, que nós possamos também estar implantando este projeto em nosso município, pois acredito que será de grande valia para os jovens que queiram ingressar no mercado de trabalho. Irão adquirir experiência e, assim, já estarão sendo preparados para o mercado de trabalho. Trago aqui também, senhor presidente, um convite lá da comunidade do Jardim São Mateus. O convite diz o seguinte: convidamos você e toda a sua família, em especial as crianças, para participarem da pedalada Tiradentes. Haverá passeio ciclístico, corrida de pedestre e caminhada da melhor idade. A data será no próximo domingo, dia 29 de abril, horário às 14 horas, num novo local, lá na pista de caminhada. A organização fica por conta da comunidade do Jardim São Mateus. Haverá premiação em várias categorias e inscrições serão gratuitas no local. Lembrando que este evento aqui, senhor presidente, é um evento patrocinado totalmente pelos comerciantes e empresários do nosso município. E sempre tenho o bom grato e a satisfação de estarem patrocinando para que possa haver este evento e, graças a Deus, sempre tem sido um bom evento. Foi uma iniciativa do senhor João Augusto e do saudoso Laor Dias, quando deram início a este evento há mais ou menos 10 anos atrás. Então, com o apoio do comércio e das empresas, graças a Deus, nós temos conseguido fazer este evento e a comunidade fica muito agradecida pela realização do evento também neste ano. Era o que tinha para hoje, senhor presidente, e muito obrigado. Ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada regimental. Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Presente. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Presente.
Vereador Antônio Aparecido Mancini dos Santos. Presente. Vereador Rodoaldo Augusto da Silva. Presente. Vereador Danilo Torres Rosa. Presente. Vereador Donizete Ananias da Silva. Presente. Vereador Evandro Dias. Presente. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Presente. Presente. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Presente. Encontra-se na ordem do dia os processos 010/2018, 011/2018, 012/2018, 013/2018, 014/2018. Ninguém pedir dispensa, então vai ter que responder. Donizete, vai pedir. Com a palavra, o vereador Donizete. Boa noite, senhor presidente, nobres colegas, público presente. Senhor presidente, sendo regimental, eu peço a dispensa da leitura da matéria apresentada hoje nesta casa. Colocamos em votação o pedido de dispensa da leitura. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado o pedido de dispensa por unanimidade. Processo 010/2018. Em primeira votação, o projeto de lei número 010/2018, com quórum de maioria absoluta, que dispõe sobre a criação de funções, cargos públicos temporários, para atender à necessidade do serviço de monitor de transporte escolar, autorização para a realização do processo seletivo, para a contratação de servidores por prazo determinado e da outras providências. Alguém querendo discuti-lo? Vereador Adenir. Com a palavra, o vereador Adenir. Quero cumprimentar o presidente, os demais membros da mesa, os nobres colegas vereador, vereadora Patrícia, público aqui presente, todos aqueles que nos assistem pela internet. Venho aqui agora falar sobre esse projeto, dizer que sou contrário, porque fiz algumas pesquisas, falei com 2 advogados e eles me garantem que este projeto é inconstitucional. Então, sendo assim, eu não posso votar favorável a uma coisa que é inconstitucional. Até porque o transporte de alunos vai ter sempre, a não ser que o prefeito tivesse fazendo uma declaração que ele só ia puxar o aluno esse ano e não ia puxar mais. Aí sim, eu seria favorável, porque não teria mais esse serviço nos outros anos. Mas como é um serviço que vai ter todos os anos, porque vai ter que estar sempre puxando os alunos, então, por isso eu quero aqui declarar que votarei contrário a esse projeto. Muito obrigado. Vereador Antônio Mancini. Com a palavra, o vereador Antônio Mancilas. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, eu concordo com o vereador Adenir quando ele diz que esse projeto tem algum vício. E realmente eu concordo. Mas se não aprovarmos esse projeto, se não houver um monitor que transporta o aluno lá junto, no ônibus, não haverá transporte de aluno. O convênio não será renovado em junho deste ano. Eu concordo que a forma de contratação também tem erro. Deveria ser de forma efetiva e não temporária. O projeto tem vício. Mas eu não vou correr o risco
de perder o convênio com o Estado e deixar de transportar os nossos alunos. Era isso, senhor presidente. Por isso, e por esse motivo, eu voto favorável pelo mérito do projeto. Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Primeira votação, votação nominal, quórum de maioria absoluta. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a chamada nominal dos vereadores para a votação. Vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Contrário. Vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Favorável. Vereador Antônio Aparecido Mancilha dos Santos. Favorável. Vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Contrário. Vereador Danilo Torres Rosa. Favorável. Vereador Donizete Ananias da Silva. Favorável. Vereador Evandro Dias. Favorável. Vereador Marcial Antônio Ferreira da Costa. Favorável. Vereadora Patrícia Crema Fortunato. Favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e 2 contrários. Em primeira votação. Processo 011/2018. Em primeira votação, o projeto de lei número 011/2018, com quórum de maioria absoluta, que dispõe sobre reajuste dos valores da tabela de padrão de vencimentos aos servidores da Prefeitura Municipal de Rinópolis e da outras providências. Alguém querendo discuti-lo? Vereador Antônio Mancilla. Com a palavra, o vereador Antônio Mancilas. O projeto de lei 011, senhor presidente, trata do aumento do servidor público municipal. E se Vossa Excelência se lembrar, se recordar da última sessão, eu fui o primeiro a se manifestar sobre esse projeto. E me manifestei que não concordava com o projeto. Esse projeto, senhor presidente, bem antes dessa casa tomar ciência, eu conversei com o presidente do sindicato, e ele me adiantava que seria 2% de aumento, sendo 1,81% a nível de reposição, a nível de inflação, e 0,19% a título de reposição salarial, ou seja, de um ganho real. Dias depois, eu fui convidado pela vice-prefeita a participar de uma reunião lá no gabinete do prefeito. Cheguei lá, recebi o projeto de lei já pronto, a mensagem pronta e um manifesto do sindicato dizendo que era favorável ao projeto. Ficou tudo acordado, nós viemos para cá. E eu só quero dizer agora porque eu não sou favorável. Nos últimos 20 anos, o servidor público municipal perdeu muito. Nos últimos 10 anos, perdeu muito mais ainda. Quando a gente começa todos os anos a discutir salário, a gente tem que lembrar que salário, cesta básica, esse documento de legitimação, ele não é salário. Ele não é vencimento. E anteriormente a isso, lá em 2005, os funcionários ganhavam uma cesta básica e tinham um índice de salário discutido anualmente. Já há algum tempo, depois de 2011, deixou-se de receber a cesta básica e começou-se o documento de legitimação, que eu também concordo, foi um ganho. Em vez da cesta básica, eu pego um cartão e compro aquilo que eu achar necessário, aquilo que me convier. Perfeito. Só que nós começamos a olhar com muito carinho, o documento de legitimação e esquecemos do salário. Todos os anos, o que a gente faz? A gente briga, olha, me dá 1%, 2%, 3%, me dá 15%, 20%, não vale na cesta básica, no documento de legitimação. E ano a ano, o que tem acontecido com um servidor? O seu salário tem sido achatado. Se a gente recordar um pouquinho atrás, nós vamos pegar, em 2011, 5 referências, senhor presidente, foi cortado do quadro de cargos e salário da prefeitura. Por quê? Porque o nosso salário era abaixo do salário mínimo. Nós fomos reduzindo o salário, reduzindo o salário, reduzindo o salário.
E já corremos esse risco novamente. Porque se a gente pegar o nosso salário hoje, nosso quadro de vencimentos hoje, a gente vai ver que na referência 1A não tem nenhum funcionário mais. Porque havia ali braçal, havia ali ajudante geral, havia ali servente, e eles já foram transferidos para 1B. Sabe por quê? Porque quando foi transferido, a referência 1A já era menor que a 1B, melhor que o salário mínimo. Daqui a pouquinho, se continuarmos nesse caminho, priorizando o documento de legitimação, vai ser preciso cortar referência de novo. A gente precisa mudar a mentalidade. Precisamos brigar por salário. Precisamos conversar com o prefeito numa reestruturação do quadro de servidores públicos. Precisamos economizar um pouco mais. Precisamos parar de contratar, está na hora. Eu tenho falado isso há 1 ano e meio nessa casa. É preciso rever o estatuto, é preciso rever a nossa lei orgânica. Todas essas leis trazem prejuízo ao servidor público municipal. E isso, senhor presidente, o senhor é testemunha, eu tenho falado nesse 1 ano e meio nessa casa. É preciso ter a coragem de discutir novamente o funcionalismo público municipal. Não ficar discutindo cesta básica. Nós merecemos muito mais do que cesta básica. Merecemos ter salários dignos. Sabe o que está acontecendo, senhor presidente? Há funcionário que faz 70 anos e não consegue aposentar. Porque aquilo que ele ganha, ele não consegue sobreviver. E fica na prefeitura por causa da bendita cesta básica. Por causa do bendito documento de legitimação. Que hoje é R$250. Não é digno o que a gente paga para os nossos servidores. Sou contrário a esse projeto, não concordo com ele. Porém, voto favorável. Porque se essa casa, na irresponsabilidade, rejeitar o projeto, nem esses 2% o servidor vai receber. Porque se for rejeitado, esse projeto não pode voltar. E aí nós estaremos dando prejuízo de 2% a mais para o funcionalismo. Não é digno, eles não merecem isso. Merecem o nosso respeito. Peço a essa casa que vote favorável a esse projeto. Voto favorável porque o prefeito acordou com o sindicato. Tem aqui um documento que diz isso. Não concordo, mas foi acordado com o sindicato. Era isso, senhor presidente. Mais alguém querendo discuti-lo? Vereador Adenir. Com a palavra, o vereador Adenir. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos. Volto aqui de novo para falar sobre o salário. E, inclusive, parabenizar o vereador pela sua fala. O vereador falou que foi convidado para uma reunião na prefeitura. Infelizmente, eu e o meu colega não fomos convidados para esta tal reunião. Não sei o porquê. Não sei se é porque, às vezes, eu tenho falado bastante, mas tenho falado aquilo que deveria falar. Talvez ele soubesse que, além dos outros, eu também era um deles que não ia concordar com esse reajuste. Por que não concordar? Porque eu vejo aqui o funcionário receber 2% de aumento de salário, só que ele vai ter que pagar 4 e pouco a 5 de aumento de água. Eu não quero nem dizer sobre gasolina, óleo diesel e outros, porque esses são do governo federal e a prefeitura não tem direito de barrar esses aumentos. Mas os aumentos dados pela prefeitura, eu sou obrigado a citar, não tem como. Eu vejo aqui da nossa cidade, o prefeito reajustou máquinas de 40%, 30%. E por que para dar um reajuste para o funcionário, até mesmo para aquele funcionário que está trabalhando com essas máquinas, que foi reajustado em 40% o valor da sua hora, ele só pode ganhar 2%. Eu acho isso uma brincadeira com os funcionários que tanto trabalham, que prestam serviço no nosso município. Não posso concordar, porém, tenho que votar favorável. Porque,
por tudo que o nosso amigo ali já falou, para não alongar mais o tempo. Mas eu vejo que no passado se falava tanto que tem que melhorar, que o reajuste tem que ser bom. E hoje a gente está vendo isso aí. O governo disse que o IPCA foi 1,81. Nós temos que fazer de conta que acredita que é isso mesmo. Porque sabemos que a nossa cesta básica aumentou muito mais do que isso. E as nossas contas, com certeza, aumentou muito mais do que isso. Então, fica difícil para o funcionário que trabalha, que se dedica no seu dia a dia, para o nosso município, para nossos munícipes, ver os encargos da prefeitura ser reajustado a 4%, a 5%, a 30%, a 40%, e ele só poder receber 2%. Então, esse é o meu pensamento. Não concordo, porém, tenho que votar favorável para que não se perca mais ainda. Mas quero deixar aqui um conselho para os meus colegas, para que no próximo ano a gente possa tratar disso com mais antecedência. E se ele não nos convida, nós convidamos o prefeito para que fale sobre reajuste, para que se dê um reajuste digno para os funcionários do nosso município. Muito obrigado. Mais alguém querendo discuti-lo? Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Evandro Dias. Senhor presidente, nobres vereadores aqui presentes, queria falar um pouquinho a respeito do funcionalismo público do nosso município. Queria dizer a todos eles que nada mais justo seria um aumento maior para vocês. Todos nós, vereadores, concordamos com essa tese. O funcionário merece muito mais. Temos que valorizar os nossos funcionários. Por quê? Porque são eles que desenvolvem todos os tipos de serviços realizados em nosso município. Desde a saúde, educação, até mesmo o setor de transporte, setor de obras, todos os serviços do nosso município são realizados pelos funcionários da nossa Prefeitura Municipal. Estamos diante de um projeto de lei, uma reposição de 1,81%, correspondente à inflação, e um aumento de 0,19%. É pouco? Concordo, é pouco. Teríamos que começar a discutir, já, terminando de votar este projeto de lei, vamos começar a discutir já, para o ano que vem, o aumento do funcionalismo. Vamos começar a debater, vamos ver o que dá para fazer, como pode ser feito. Por quê? Porque acredito que os funcionários da nossa prefeitura, todos eles, sem distinção, merecem a sua valorização. Vou votar favorável ao projeto. Por quê? Se votarmos contrário, vocês não irão receber nem este aumento. Então, fica aqui a minha posição. Votarei favorável ao projeto para que vocês possam ter o aumento de vocês. Mais alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, código de maioria absoluta. Maioria simples? Simbólica? Isso não é nominal? Não, simbólico. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão, e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Processo 012/2018. Em primeira votação, o projeto de lei número 012/2018, com quórum de maioria absoluta, que dispõe sobre reajuste
dos valores da tabela de padrão de vencimentos dos servidores da Câmara Municipal de Higienópolis e da outras providências. Alguém querendo discuti-lo? Vereador Antônio Mancilla. Com a palavra, o vereador Antônio Mancilas. Senhor presidente, senhores vereadores, antes de chegar ao aumento, o projeto de lei que aumentava o salário dos servidores públicos, antes da reunião com o prefeito, nós tivemos uma reunião da mesa. E naquela reunião, senhor presidente, o senhor bem se lembra, eu também fui contrário a esse projeto. A minha proposta naquela época, senhor presidente, não era nem a 1,81 de reposição salarial, eu contrariava 1,69 de ganho real. A minha posição junto à mesa, qual foi? De 3% de ganho real. No mínimo é o que teria que ser dado hoje a todo funcionalismo público. No mínimo. Para recuperar um pouquinho daquilo que vem perdendo. Tenho ouvido muita coisa que o dinheiro é um só. Prefeitura e Câmara é o mesmo dinheiro, é o mesmo imposto. Não, não é. A Câmara tem um direito ao seu 12º. A Câmara tem independência administrativa. A Câmara tem independência financeira. Ela não depende em nada do município. Ela não é quintal do município. E uma das vantagens desse projeto que eu vejo hoje, senhor presidente, é a gente conseguir marcar esse ponto. A Câmara é independente. A Câmara, o poder legislativo, é um poder no município de Higienópolis. E não tem que ficar esperando o prefeito mandar o projeto de lei dele de aumento para a gente fazer o nosso. É errado o nosso projeto, como também é o do prefeito. Ele considera de março a fevereiro e concede aumento em abril. E esse mês de março perde esse dinheiro? Nunca ninguém se discutiu isso. Eu discuti isso com Vossa Excelência. Não dá para ficar mais esperando a prefeitura fazer as coisas e essa Câmara, 9 vereadores, ficar correndo atrás do prefeito. Somos independentes. Somos 3 poderes e o poder legislativo tem que ser respeitado. Nossos funcionários merecem, sim, 2%, 3,5%. A mais, mereceria um pouquinho mais, como eu defendi eles no dia da nossa reunião da mesa, senhor presidente. Eu vejo nesse projeto uma coisa boa. Marcamos a independência da casa. Não temos que ficar esperando o prefeito fazer o projeto de lei de aumento deles para depois enviar para essa casa e nós acompanharmos o prefeito. Não é a nossa missão. Somos independentes. Fomos eleitos para representar o povo. E para isso temos autonomia financeira e administrativa. Não concordo com o índice de aumento que o senhor deu ao nosso funcionário. Eu teria dado 3% de reposição salarial mais a inflação. Foi o que eu defendi na nossa reunião da mesa. Era isso, senhor presidente. Mais alguém querendo discuti-lo? Com a palavra... Vereador Adenir. Com a palavra, o vereador Adenir. Volto eu aqui de novo para falar sobre o tal reajuste. Quero dizer também que sou favorável ao reajuste do funcionário da Câmara. E eu gostaria, sim, que o funcionário da Câmara tivesse o mesmo... Não que ele tivesse o mesmo reajuste do funcionário da Prefeitura, mas que o funcionário da Prefeitura tivesse o mesmo reajuste que o funcionário da Câmara. Também vejo que não somos obrigados a fazer aquilo que o prefeito quer. A Câmara tem independência para decidir se mais ou se menos, principalmente quando se tem administração e se tem recurso para isso. Então, vejo que a Câmara tem esse recurso, tem essa condição de dar esse aumento. Inicialmente falei para alguns que gostaria que fosse 5%, acho que até para o presidente mesmo falei, que fosse 5%, o reajuste dado, mas chegando até os 5%, e gostaria que isso também fosse estendido para os funcionários da Prefeitura. Mas, como nós não temos o direito de, assim, determinar o salário deles, nós temos que discutir e, às vezes, até aprovar
sem estar contente com isso. Mas a Câmara tem a condição de dar esse reajuste para o funcionário, e eu acho justo, até porque todos que trabalham têm direito de ter sua remuneração, de ter seu reajuste. É isso aí. Muito obrigado. Mais alguém querendo discuti-lo? Vereadora Patrícia. Com a palavra, a vereadora Patrícia. Boa noite, presidente, membros da mesa, senhores vereadores, público aqui presente. Venho aqui essa noite ficar o porquê desse projeto. Não temos nada contra nenhum funcionário, servidor público da Câmara Municipal, pelo contrário, nossa admiração e respeito. Venho aqui apenas falar o porquê que sou contrária a esse projeto, pela diferença dos reajustes dos servidores públicos municipais na área executiva e dos legislativos. Queremos a igualdade, não tenho nada contra ninguém, apenas estou aqui lutando, defendendo o direito da nossa classe, como servidora pública municipal. Acredito também, nossa Câmara é um órgão independente, não temos nada contra, como também nós temos o sindicato, e temos que lutar pelos nossos ideais, os nossos valores, e defendendo aqui toda a nossa classe, tanto o executivo quanto o legislativo. Nada contra, voto aqui reiterar, para que o ano que vem tenhamos um acesso mais favorável, uma compreensão, que acredito que todos nós queremos até mais esse aumento, tanto para os servidores da Câmara Municipal, quanto dos servidores públicos do nosso executivo. Boa noite, é só para o momento. Mais alguém querendo discuti-lo? Vereador Alessandro. Com a palavra, o vereador Alessandro. Cumprimento o presidente da casa, os demais vereadores, as pessoas que ocupam o plenário nessa noite e quem nos acompanha através da internet. O motivo da minha vinda aqui, também, para dizer, assim como o vereador Antônio Mancilas, que me antecedeu, de que nós não somos favoráveis que o funcionário da prefeitura tenha 2% e o da Câmara 3,5%. Muito pelo contrário. Desde a gestão anterior, eu sempre defendi que a prefeitura conseguisse fazer um cronograma de trabalho a fim de dar um aumento real de 3% ao servidor público municipal. E não mudei de posição, continuo achando a mesma coisa. Acho que a prefeitura tem que se adequar à realidade financeira, ela tem que procurar adequar o seu quadro, para que possa, sim, começar a recuperar o salário do servidor. Porque o padrão realmente está muito baixo, disse isso na sessão anterior e reafirmo aqui. Gostaria que hoje nós estivéssemos votando um aumento também real ao servidor da prefeitura, de 3%, pelo menos, como disse o vereador. Infelizmente, isso não foi possível. Nós somos chamados para uma reunião, às pressas, onde foi nos apresentado um projeto onde já havia um acordo selado entre o Executivo Municipal e o Sindicato de Servidores Públicos Municipal, onde estabelecia-se 2% de reajuste. Não cabe a mim questionar de que forma que chegaram-se a esses números, mas para nós também foi apresentado que era o possível para que não estourasse o índice da folha de pagamento. Esse foi o argumento dado aos vereadores. Uma vez o acordo feito entre o sindicato e o executivo, o projeto encaminhado à Câmara, só resta a essa Casa de Leis uma única coisa. Ou vota-se a favor, ou vota-se contra. Se a gente votar contra, nem os 2% dos servidores da Prefeitura Municipal teriam. Ficariam zerados sem nenhum tipo de reajuste. Isso não seria humano com vocês, servidores públicos municipais. Mas isso também não impede que a Câmara faça justiça com os seus servidores. Que a Câmara dê exemplo ao Executivo e dê sim um reajuste que é compatível com o seu orçamento, é compatível com a sua realidade financeira e com o seu quadro de servidores. Haja visto que a Câmara tem apenas 5 servidores. E a nossa Prefeitura, algo em torno aí de 400 ou mais. Então, a realidade é diferente. Agora, nós não podemos, de forma alguma, nivelar por baixo. Então, porque não se dê 3,5% aos funcionários da Prefeitura, então também não podemos dar aos servidores da Câmara. Isso não é uma verdade, não é uma realidade. Então, por isso eu me manifesto também favorável a esse projeto e parabenizo o presidente da Câmara, a mesa,
por ter tomado essa decisão. Concordo com o vereador que me antecedeu, uma sábia decisão, mostrando a autonomia dos poderes, mostrando que a Câmara tem, sim, legitimidade para fazer diferente da Prefeitura. E que a Câmara sai aí na vanguarda, sai na frente, demonstrando mais uma vez para o Executivo que é possível fazer diferente, que deve fazer diferente. Né? Então, fica aqui a minha sugestão, que a Prefeitura se adeque, se essa realmente é a realidade, como creio que seja, que a Prefeitura estabeleça para os próximos anos, como eu venho falando desde a gestão passada, um plano para poder valorizar o nosso servidor. Isso não vai acontecer do dia para a noite, mas vai acontecer ao longo dos anos. É preciso, sim, rever o nosso quadro de funcionário, para que nós tenhamos condições de dar um reajuste digno ao nosso servidor. Esse é o anseio dessa Câmara, dos 9 vereadores. Isso é um consenso, ninguém aqui está favorável com um reajuste tão pequeno, gostaríamos que fosse mais. Isso é uma unanimidade, todos os 9 vereadores gostariam que o reajuste fosse maior. Infelizmente não foi possível, então por isso a gente se tornou obrigado aí a conceder para vocês 2% de reajuste para que não fique sem nada. Mais uma vez, me declaro favorável ao projeto de lei, sim, da Câmara, a favor dos 3,5 aos servidores da Câmara Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Danilo Torres Rosa. Com a palavra, o vereador Danilo. Senhor presidente, primeiro secretário, senhora vereadora, demais senhores vereadores e público presente, internautas, boa noite. Bom, venho aqui falar também sobre esse projeto aqui, que eu sou favorável, tá? Tem uma coisa até que a gente, quando diz, comenta, né, que os 3 poderes, eles são o quê? Eles são independentes e harmônicos, né? Então, estamos aqui trabalhando, vendo tanto essa harmonia, como também essa independência. Como disseram os demais amigos aqui também, não somos contra os funcionários públicos. Agora, como também disse, e também não posso deixar de falar, é que já chegou o projeto para aprovação, junto com a aprovação de uma ata da Assembleia do sindicato, onde todos estavam concordando com o reajuste. Não aceitá-lo agora, os funcionários não vão receber o seu salário reajustados. Então, isso não é justo com vocês. Agora, vendo aqui dentro da Câmara, conversando com os demais, com a mesa, aqui, chegamos até num valor que, bom, vamos dizer, poderia até ser melhor, mas chegamos num valor, penso eu, num percentual razoável. Razoável, atendendo à necessidade, mostrando independência, valorizando o funcionário. No orçamento da Câmara também não está agredindo em nada. Então, eu não vejo o problema desse daqui, dos nossos funcionários, estar recebendo esse reajuste. Por isso, sou favorável. Muito obrigado. Mais alguém querendo discuti-lo? Peço ao vice-presidente que assume essa mesa para que possa fazer o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Marcial. Senhor presidente, em nome cumprimento a mesa, nobres vereadores, ouvintes da internauta, amigos aqui presentes e servidores públicos. O motivo que nos traz o uso aqui da palavra, também para falar sobre esse projeto e sobre o outro projeto que a gente acabou de votar dos servidores. A gente prega a independência dos poderes. A gente sabe do risco, das responsabilidades. A gente quer discutir melhor e valorizar melhor o nosso servidor. Mas quando tiver oportunidade, tem condições da sua independência, você não faça. Fica numa situação difícil também. A gente estudou, analisou várias decisões do tribunal, a gente vê a independência, a gente não está fazendo nada ilegal. Mas também não tem como discutir e brigar pelo salário dos servidores da prefeitura, se nós também não partir do princípio que nós temos condições. E mostrar para os servidores também,
principalmente ao Executivo, que quando temos condições de discutir com ele, e se tivermos à frente, a gente vai ter condições suficientes para discutir melhor o assunto, ver a data base dos servidores que precisa ser revista essa data base. Foi uma bandeira que a gente levantou na legislatura passada, mas agora o vereador Antônio Mancilla vem questionando isso. A gente tem que discutir, precisa ser visto. O regimento, a nossa lei orgânica, o Estatuto do Servidor, a gente vê várias falhas que vinham lá, a gente vê no estágio probatório, que falava que era 2 anos, a gente vê a lei Constituição Federal, falou que o estágio probatório é 3 anos, tem várias falhas que a gente precisa ser acertada. Também não dá para ficar simplesmente de braço cruzado, quando você pode começar a marcar, você pode tentar melhorar a situação, ver as coisas de uma maneira diferente. Então, venho aqui manifestar o porquê. E também uma discussão que foi sentada com os servidores, com a mesa, com os vereadores da casa, para chegar num bom senso, certo? Então, também o prefeito também não pode fazer, ó, eu fiz assim, agora vocês pegam e façam assim também. Então, você fica numa situação delicada, porque simplesmente você vai fazer o que o outro que manda. Então, é a sua independência de poder. Aí essa é uma questão também que fica aqui o nosso posicionamento. Muito obrigado e boa noite. Retorna à presidência o vereador Marcial. Com a palavra, o vereador Evandro. Novamente, senhor presidente, ocupando a tribuna desta Casa de Lei, queria parabenizar Vossa Senhoria quando, na condução da discussão do aumento dos servidores desta Casa de Lei. O presidente chamou a mesa, convidou a mesa para uma reunião, e aqui foram discutidos com os servidores desta casa um aumento justo, adequado, atendendo às condições até que a Câmara teria condições de fazer. Então, houve uma leitura do orçamento e é claro que os servidores desta Casa de Leis, eles reivindicaram muito mais do que os 3,5. Mas nós também, observando, né, as condições e também a maneira de como conduzir os trabalhos aqui dentro dessa Casa de Leis, nós achamos por justo conceder aos funcionários da Câmara Municipal o aumento de 3,5%. E, senhor presidente, como que nós poderíamos cobrar do Executivo Municipal um aumento maior para os servidores do nosso município, que realmente eles merecem, faz jus o aumento de vocês merecem, se nós acompanhássemos o aumento da prefeitura? Como que nós chegaríamos no prefeito e diríamos a ele: prefeito, o senhor deu um aumento muito pouco para os funcionários? Ele iria dizer para nós: mas vocês concederam o mesmo aumento para os funcionários da Câmara também. Então, que parta daqui hoje, senhor presidente, e que nós possamos ter independência. Essa casa é independente do Executivo. O Executivo exerce a sua função, o Legislativo também exerce a função que lhe cabe. Todos nós fomos eleitos para representarmos a nossa população. Então, senhor presidente, o senhor está de parabéns, porque parte daqui um aumento justo para que nós, no ano que vem, possamos ter a hombridade de podermos cobrar o Executivo para que ele possa também dar um aumento correto, um aumento justo para os nossos funcionários. Era o que tinha a dizer e muito obrigado, senhor presidente. Mais alguém querendo discuti-lo? Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, ordem maioria absoluta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por 8 votos favoráveis e 1 contrário. Processo 013/2018.
Em primeira votação, projeto de lei número 013/2018, com quórum de maioria absoluta, que atualiza o subsídio do prefeito e vice-prefeito do município de Rinópolis. Alguém querendo discuti-lo? Com a palavra, o vereador Antônio Mancilas. Senhor presidente, os dois próximos projetos, o projeto 013, que está em discussão agora, e o 014, trata do aumento, se é assim que podemos dizer, do prefeito e vice e dos vereadores dessa casa. Antes de tomarmos posse, antes das eleições que nos elegeram, houve uma lei, e essa lei fixou os subsídios do vereador e do prefeito, e da sua vice-prefeita. Esse projeto de lei vem, então, somente repor a inflação. Os vereadores e o prefeito não podem ter aumento real. Vereador e prefeito, pega-se o índice do ano aferido lá pelo INPC da inflação e é reposto no seu salário. Praticamente, isso aqui é uma formalidade. Isso aqui já foi, lá atrás, decidido os valores dos nossos vencimentos e é uma praxe apenas o projeto de lei para repassar para a gente apenas somente o índice de inflação, nesse caso, 1,81%. Era isso, senhor presidente. Mais alguém querendo discuti-lo? Ninguém mais querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria absoluta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade. Em primeira votação, processo 014/2018. Em primeira votação, o projeto de lei número 014/2018, com quórum de maioria absoluta, que atualiza o subsídio do presidente da Câmara e dos vereadores do município de Rinópolis. Alguém querendo discuti-lo? Ninguém querendo discuti-lo, colocamos o mesmo em votação. Primeira votação, votação simbólica, quórum de maioria absoluta. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado por unanimidade, em primeira votação. Explicação pessoal. Passaremos a explicação pessoal. Eu solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de inscrições no livro competente. Consta inscrito o vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Com a palavra, o vereador Adenir Teixeira de Oliveira. Mais uma vez, quero cumprimentar a todos. Volto aqui para fazer uma explicação. Quero dizer sobre a votação dos salários dos funcionários da prefeitura, que quando eu estou concordando com o reajuste da Câmara ser maior do que o dos funcionários da prefeitura, não quer dizer que eu não estou lutando por eles. Sim, esse é o meu pensamento, eu acredito que de todos, que se dê um reajuste muito melhor para os nossos funcionários, porque são pessoas que se dedicam, pessoas que prestam serviço para a nossa população. Então, mais uma vez eu quero dizer que nós devemos de já estar pensando nisso aí, se preparando para que o próximo ano a gente possa, com antecedência, antes que chegue a essa casa, um projeto com um valor que não deixa nenhum de nós contente, a gente possa estar falando com eles.
talvez seria melhor que partisse de nós, vereadores, exigir reuniões para que se trate desse assunto. Até porque, talvez, se for para eles fazerem a reunião, quem sabe o próximo ano estarei eu e o vereador Clodoaldo também, de novo, de fora, sem ser convidado para discutir sobre o salário dos funcionários públicos. Aqui eu quero justificar também o porquê votei contrário no projeto sobre contratação de monitores. Veja bem, não quero eu que nenhum aluno fique sem ter o transporte, mas quero eu que se faça dentro da lei. Até porque, voltando um pouquinho no tempo, como no passado, ou até hoje, se contrata e se despede, para aquele que quiser, que estiver ouvindo e quiser assistir, a terceira sessão ordinária de 2017, que foi... Desculpa, a 10ª sessão ordinária de 2017, que foi na data do dia 26/6/2017, eu contestei aqui sobre prestação de serviço para empresas e outras pessoas não. Veja bem, no dia 26/6. Aí no dia 2/7, está aqui, ó, rescisão, a minha filha, que trabalhava de monitora, foi dispensada, sendo que ela tinha ainda 10 meses a cumprir. Se isso não bastasse, está aqui, para quem quiser ver, pediram para que ela fosse até a Prefeitura Municipal, está aqui, ó, motivo da rescisão, pediu demissão. Como se ela tivesse pedido demissão. Então, quando tiver feito concurso, não dá para fazer essas brincadeiras de mau gosto. Porque no dia 26 eu reclamo, aqui nessa tribuna está gravado, para quem quiser ver, no dia 2 do próximo mês, ela é dispensada com 10 meses para cumprir ainda o seu contrato. E mais, dizendo que é para ela assinar os documentos, mas não disse que era documento de rescisão. Ela, uma jovem, acreditando que se tinha honestidade, ela assinou. Eu fico muito triste com isso. Eu aprendi do meu pai uma coisa diferente. Meu pai sempre me disse, meu filho, seja um homem e fala o que você tiver de falar. Se você errar, peça desculpa, mas não seja covarde. Seja um homem e fala o que tiver de falar. Quando você errar, peça desculpa. Eu aprendi isso dele. Então, eu vejo assim, se eu tiver algum problema com qualquer um, eu vou responder, eu vou resolver com ele. E não com os filhos dele, ou com a mulher que seja. E eu gostaria que, se a administração às vezes não gosta da minha fala aqui nessa tribuna, que resolva comigo. Não precisava de estar dizendo para minha filha assinar uns documentos que era dizendo ser uma coisa e ser outra. Está aqui o documento. Quem quiser eu posso fazer cópia. Está aqui, ó. Como ela pediu demissão. Isso é muito feio para a administração. Isso é muito feio. Eu esperei até hoje para falar isso. Mas, como eu acabei de dizer, aprendi do meu pai, meu filho, fala o que tiver de falar. Então, por isso estou aqui falando, para vocês que estão aqui assistindo, para aqueles que estão em casa, assistindo pela internet, o fato acontecido
neste ano que se passou. Eu temo que, se acontecer de novo contratações, até porque teve outro funcionário que foi barrado para que cuidado no que fala, senão posso te mandar embora a qualquer hora. Não vou citar nome porque eu não gosto de envolver as pessoas. Mas eu tenho certeza que se ele estiver assistindo a sessão, ele vai falar, ah, foi eu. Então, essas coisas não podem acontecer. Por isso que eu sou favorável ao que diz a lei, que seja concurso. É isso que diz a lei. Então, eu tenho que seguir o que diz a lei. Muito obrigado. Senhor presidente, enquanto inscrito também o vereador Antônio Mancilha. Com a palavra, o vereador Antônio Mancilas. Senhor presidente, confesso que temos vivido dias difíceis nessa casa. Mas eu queria ler um trechinho de um juramento que o senhor fez. E que cada um desses vereadores fizeram também. Prometo cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal e observar as demais leis, desempenhando com dignidade o mandato que me foi confiado pelo povo, e em nome dele trabalhar pelo progresso e desenvolvimento do município de Rinópolis e pelo bem-estar de seu povo. Senhor presidente, trabalhando com a coordenadoria administrativa da casa e discutindo sobre um artigo da nossa lei orgânica, eu me recordei de um documento que eu tinha em casa da época que eu era presidente de sindicato e fui buscar. Trazendo para cá, senhor presidente, houve um documento, um acórdão do Tribunal de Justiça, onde declarava que alguns artigos da lei orgânica eram considerados inconstitucionais, ilegais, que deveriam ser retirados do texto. Mas essa casa não sabia. Uma coisa de 20 anos atrás, um documento de 20 anos atrás, e eu não sei o porquê, mas nós não sabíamos. Estamos cumprindo uma lei, senhor presidente, que juramos cumpri-la, onde muitos de seus artigos são ilegais, inconstitucionais. O senhor sabe da minha preocupação com isso, e desde o primeiro mês do meu mandato, eu tenho pedido a essa casa, pedido ao executivo, até conversei com o sindicato, a provocação para a gente poder discutir essa lei orgânica. O que é legal aqui, senhor presidente? O que é ilegal aqui, senhor presidente? Eu não sei. Eu sei que eu jurei cumprir uma lei que é ilegal. A nossa lei orgânica municipal, a nossa lei maior do município. Tem muita coisa aqui que a Constituição foi sendo alterada e se alterou o texto. E nós continuamos parados no tempo. Hoje o assunto foi funcionário público municipal. E Vossa Excelência sabe da minha preocupação com o servidor público. E Vossa Excelência sabe também, através das minhas indicações, o quanto tenho pedido por eles. Temos um estatuto de 1970, que durante esse tempo todo foi alterado ao acaso. Há um problema pontual, se resolve o problema pontual, altera-se a lei. Hoje, senhor presidente, não há um advogado, não há um servidor que diga o que é legal aqui ou o que não é. Uma colcha de retalho fizeram do Estatuto do Servidor Público. Até quando? Se nós tivéssemos tido a coragem, senhor presidente, de lá do ano passado, provocado a discussão e alterado essa lei orgânica, muitos dos nossos problemas hoje não teríamos. Se nós tivermos a coragem de mexer no Estatuto do Servidor Público Municipal, colocar a database, colocar o que realmente importa para o servidor público municipal, muitas das nossas discussões não teríamos. Eu sei que quem representa o servidor público é o sindicato. Mas nós pertencemos a um poder legislativo.
E toda alteração de lei, seja no estatuto, seja na lei orgânica, precisa ser discutido nessa casa. Cabe a nós, senhor presidente, mais uma vez, provocar a discussão dessa lei. Mais de 50 artigos são inconstitucionais. E estão aqui. Até quando? Vai acabar o nosso mandato, que é ligeirinho, só falta mais 2 anos. E nós vamos continuar. E aí volta aquela frase que eu sempre ouço nessa casa, né? Sempre foi assim. Está na hora de termos a coragem e mudar. Está na hora, senhor presidente, dessa casa, como hoje o Poder Legislativo firmou que é independente, ter a sua independência e discutir a lei orgânica. Ter a sua independência e discutir o Estatuto do Servidor Público Municipal. Essa colcha de retalho, que não dá segurança para nenhum servidor, senhor presidente. Para uns, usa-se o Estatuto. Para outros, usa-se a lei orgânica. E para outros, a Constituição Federal. Que segurança temos? Eu já vi servidores, senhor presidente, que na mesma situação, para cada um, aplicou-se uma lei. Até quando? Desde o início do meu mandato, venho falando nessa casa. Desde o início do meu mandato, convidei o sindicato para montarmos, iniciarmos essa discussão. Não sei para quem interessa que fique dessa forma. Para mim, senhor presidente, não interessa. Para mim, senhor presidente, eu gostaria, e sei que vai dar muito trabalho isso não é fácil. Isso exige muito estudo, muito trabalho, mas precisa ser feito. Alguém precisa ter a coragem. A mesa, o vereador provocou, mas não ressoou na mesa, não ressoou na prefeitura, mas alguma coisa precisa ser feita. Ninguém pode cumprir uma lei, senhor presidente, que seja ilegal. Ninguém é obrigado a isso. Diz uma máxima que eu gosto muito: enquanto o particular faz aquilo que a lei não proíbe, o administrador faz aquilo que a lei fala, que a lei diz. Ele não pode contrariar a lei. Mas como obedecer uma lei orgânica, que é a lei maior do município, que contraria a Constituição Federal? É caso de se pensar, senhor presidente. É caso de regaçar a manga e essa casa iniciar esse processo de discussão. Era isso, senhor presidente. Senhor presidente, encontra-se aqui também o vereador Clodoaldo Augusto da Silva. Com a palavra, o vereador Clodoaldo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público presente e internautas. Eu quero falar sobre um aumento do salário dos funcionários públicos de 2%. Quando eu fiquei sabendo, eu e o vereador Adenir ficamos sabendo dessa reunião, deixar bem explicadinho aqui aos funcionários que estão aqui presentes, que estão assistindo, já umas 4 ou 5 reuniões atrás que tiveram entre o Legislativo e o Executivo, a gente não fomos chamados. Eles foram chamados nessas, disseram para a gente que chegou lá, o projeto já estava feito já tinha um acordo. E o que acontece? A gente ia discutir isso sim, porque não dá mais. Fizeram as explicações dele, fui até o gabinete do prefeito, conversei com o prefeito, conversei com a vice, simplesmente falou assim: mas não te chamaram, não avisaram vocês? Então, muita gente cobra a gente nesse sentido, entendeu? Então, eu acho assim, particularmente eu, que se a gente não trabalhar junto, não vai acontecer. Não sou contra o prefeito, sou a favor da população, como os demais vereadores aqui, mas eu acho que nesse 1 ano e pouco, que já vai quase 1 ano e meio nesse mandato aí, não tive um respaldo que acho que tem que ter da prefeitura, do prefeito, entendeu? Teve pedido que eu fiz a ele, me atendeu. Então, eu acho assim, é pouco, mas eu acho que dava para dar um pouquinho mais. Aí se fala também em contratação.
A folha de pagamento do município já está com quase 51%. Aí vai contratar mais. E aí, como é que vai ficar? Aí o ano que vem, eles não vão dar o aumento necessário, vão ser realistas. Entendeu? Então, fica aí o meu respaldo sobre isso daí. Não adianta ficar tampando o sol com a peneira, não, que se for contratar mais, vai ser mais fumada ainda. E sobre o projeto do monitor, eu votei contra. Por quê? Tudo que o vereador Adenir falou, que foi atrás de advogado, eu também fui para saber. Só que é o seguinte, nesse projeto, ele está assim, 1 ano, podendo renovar. O que acontece? Se fez 1 ano, ele renovou, aí depois, a hora que for prestar de novo, ou esse que participou desse concurso, aí ele não vai poder na outra. Então, eu acho errado. Então, a pessoa está ali, já é ruim de serviço, a população reclama de emprego, que não traz emprego para o município. Aí, contrata essa pessoa, ela vai ter garantia de 1 ano. E olha lá se tiver, porque ela vai ser avaliada. Aí, talvez, ela não pode nem ser contratada, renovado o contrato dela. Então, eu fui contra. Eu acho que tinha que ser um negócio mais detalhado, entendeu? Para a pessoa ficar lá efetivo. Então, eu votei contra por isso. Então, eu acho que tem coisas aí que tem que ser relevante, entendeu, gente? Não pode ficar falando que vai fazer isso. Eu sei que falta funcionário na prefeitura, na obra, que tem vezes que eu ligo para o Pedro Vinha e falta funcionário. Mas eu acho que, igual toda casa fala aqui, acho que tem que ter uma movimentação melhor aí, porque senão, vamos ser realistas, ó, os funcionários, se foi 2% esse ano, se o ano que vem der 2%, vai ser 1,5%. A verdade é essa. Meu muito obrigado, senhor presidente, a todos presentes. Senhor presidente, enquanto se inscreve também o vereador Alessandro Aparecido Pereira de Faria. Com a palavra, o vereador Alessandro. Mais uma vez, eu volto aqui a essa tribuna para justificar a minha posição referente aos projetos apresentados nessa noite. Quanto à questão do projeto sobre os monitores escolares, a minha única preocupação em relação a esse projeto era a suspensão do transporte de alunos por falta dos monitores. Perdão. Porque se não houver os monitores, o convênio não é renovado com o Estado. Suspendendo-se o convênio, suspende-se o transporte de alunos. Então, a minha preocupação inicial era essa. Concordo com o vereador Antônio Mancilas, quando falou, também com o vereador Clodoaldo, a respeito da questão do concurso público, da efetivação. Mas qual a preocupação do Executivo Municipal nessa questão? A preocupação que esse convênio com o Estado, esse repasse financeiro que é feito para pagamento dos monitores escolares, ele pode ser suspenso a qualquer momento pelo Estado. Se essas pessoas forem efetivadas pela Prefeitura, a Prefeitura não mais poderia dispensá-los. Teria que reintegrar ao seu quadro, teria que ser integrado ao seu quadro de funcionários, e a Prefeitura ficaria com a responsabilidade financeira até a sua aposentadoria, como os demais servidores. Então, esse foi o problema. Esse projeto veio aqui uma vez, discutimos, achamos que tinha algumas falhas, o prefeito retirou o projeto e foi reencaminhado. E dada a necessidade e a urgência para a renovação do convênio com o Estado, é que eu me manifestei favorável a esse projeto específico. Quando o vereador Clodoaldo se refere também à questão da preocupação em relação aos salários dos servidores, preocupação com o nosso quadro de funcionários, essa preocupação também é minha. Venho chamando a atenção disso, volto a repetir, desde a gestão passada. Não mudei de opinião, continuo achando que precisamos sim rever o nosso quadro de funcionários. Não é demitindo, mas sim readequando. Nós temos aí funcionários que se aposentam todos os anos, que são afastados, e a Prefeitura precisa rever e readequar o seu quadro de funcionário para que no futuro possa dar um aumento digno
né, aos nossos servidores, para que possa reajustar, sim, o padrão de vencimento que vem se perdendo ao longo dos anos aí. Várias referências, achatando o salário do nosso servidor. Então isso precisa ser revisto, sim. Isso, logicamente, a médio e longo prazo, não será do dia para a noite, não será de um ano para o outro, mas isso precisa se dar um início para que isso aconteça. Por isso, fui favorável na noite de hoje em questão da referência de aumento dos servidores públicos da Prefeitura e da Câmara, por ver que a Câmara está em uma situação diferente financeiramente, diferente no seu quadro de funcionários, que é bem inferior ao da Prefeitura, então havia sim essa possibilidade. Por isso me manifestei favorável nesse momento. Agora, o que me chama a atenção, na noite de hoje, não podia deixar de ressaltar, é a pressão que o sindicato usou sobre essa casa. Por quê? Porque consta em ata do sindicato que isso foi discutido em assembleia e que foi aprovado por unanimidade, foi acatado na assembleia, que os funcionários aceitavam sim a proposta do executivo. Quem nos acompanha através da internet, talvez não tenha conhecimento, mas as pessoas que estão aqui no plenário receberam cópia da ata, onde pode constatar essa questão da decisão unânime na assembleia do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, acatando a proposta do prefeito. Então, eu não entendo, não digo que o sindicato não tenha direito, eles têm todo o direito do mundo de reivindicar o quanto mais, melhor para a categoria deles. Tem todo o direito do mundo. Não só de reivindicar 3, 4, 5, como 10, 20% de reajuste. Tem todo o direito do mundo. Não sou eu que vou dizer que não. Tem todo o meu apoio para isso. Agora, eu só não entendo, uma vez o sindicato e o seu jurídico, sabendo que a casa só cabe rejeitar ou aprovar esse projeto, e rejeitando, os seus servidores ficariam sem reajuste esse ano, tentar fazer uma pressão sobre a Câmara. O que poderíamos nós, vereadores, fazer nessa questão? Deixo essa pergunta aos senhores, principalmente aos funcionários públicos municipais. O que nós deveríamos fazer? Votar contra o projeto, vocês ficarem sem reajuste, ou seguir aquilo que está em ata do sindicato, que foi enviado a essa Casa de Leis, concordando por unanimidade na Assembleia com o reajuste de 2%. Ou seja, 1,81% de reposição de inflação, como foi reposto aos vereadores, prefeito e vice, e 0,19% de reajuste real. Eu confesso que eu não entendi qual foi esse posicionamento do sindicato, gostaria de entender o que eles esperavam na noite de hoje em relação a essa casa. Inclusive, falei sobre isso com o presidente do sindicato, ainda essa semana passada, a respeito disso, que não cabia a nós fazer nada a não ser referendar o acordo firmado entre as partes. Ou seja, o sindicato que representa a categoria de vocês e o executivo municipal, e a nós só cabia aqui chancelar o acordo. Então, eu não entendi qual foi o motivo dessa pressão, até gostaria de entender, e vou ler aqui um trecho da ata, onde o sindicato diz que concorda. Conforme consta na referida ata, a diretoria do sindicato decidiu em assembleia aceitar a proposta do executivo municipal assim emendada. Reajuste salarial de 2,0%. Assim distribuídos: 1,81% e 0,19% de reposição salarial. E alteração no valor do documento de legitimação para R$ 250. Assinado pelo presidente, o senhor Luiz Cláudio Gonçalves de Aguiar. Então, está aqui. A data do documento, a assembleia foi realizada no dia 27, e o documento foi protocolado na prefeitura e assinado pelo presidente no dia 28. Então, está aí, não dá para a gente discutir. No dia 27, fizeram uma assembleia, decidiram, por unanimidade, acatar o reajuste. No dia 28, protocola-se o documento na prefeitura, assinado pelo sindicato, e o projeto foi encaminhado para a Câmara e não cabia a nós fazer mais nada. Por que eu estou dizendo isso? Não quero jogar ninguém contra ninguém, não é esse o meu papel, mas simplesmente não poderia deixar de fazer essa observação. Porque eu senti aqui,
na expressão dos servidores que ocuparam essa casa, hoje o plenário aqui, que não estavam satisfeitos e talvez não estavam entendendo o porquê que os vereadores aprovaram um reajuste de 2% para eles e 3,5% para a Câmara. Então, isso foi explicado durante a sessão e eu só quero aqui concluir dizendo o porquê que isso foi assim realizado. E fica aí a pergunta, gostaria sim de entender o porquê da pressão sobre a Câmara, que isso, sinceramente, eu não entendi. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, não há mais nenhum vereador inscrito. Convoco desde já os senhores vereadores para a segunda sessão extraordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 26 de abril de 2018, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rinópolis. Informo ainda que a ordem do dia da sessão extraordinária será a segunda votação dos projetos de lei número 011/2018, 012/2018, o 013/2018 e o 014/2018. Convoco desde já os senhores vereadores para a 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Rinópolis, que será realizada na data de 14 de maio de 2018, às 20 horas, no plenário da Câmara Municipal de Rinópolis. Nada mais havendo a tratar, essa presidência agradece a presença de todos, deseja uma boa noite e dá por encerrada a presente sessão. Deus te faça Rinópolis crescente, ó bendita terra da agricultura. Nestas plagas do solo paulista, entre o Rio e Itaúna cantar, a semente em teu seio lançada se transforma em benesse sem par. Pelo brado sublime do avante, do ideal do trabalho e cultura, gera raça em teu seio pujante, guardiã da justiça e lisura. Rinópolis, Rinópolis, paz, justiça, amor, liberdade.